Salve, salve investidores! Vamos dar uma olhada no mercado financeiro no dia de hoje, quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025. Bom, o Infut acionou um trade na compra, inclusive chegou no alvo da operação. O dólar também acionou a compra, chegou no alvo, vou mostrar aqui para vocês. Só que o Infut, ao contrário do dólar, né, o dia todo os big players acumulando compra no Infut, né? Fluxo forte dos big players na ponta compradora. Inclusive o nosso FSB Detalvol no nível mais alto, acima de 1.50 é compra e abaixo de 1.50 é venda. Você vê que o dólar está com a venda acima de 1.50, que está 1.63 negativo, então é venda. O Infut 2.50, então bem acima do 1.50, então isso mostra a força do fluxo e a volatilidade dela. Então a força está bem compradora, impulsionando o ativo para uma alta de 0,96. Em relação à sua abertura, o índice tendo uma alta de 1.390 pontos, né? 1.390 pontos. O dólar tendo uma queda de 14 pontos em relação à sua abertura, uma queda de 0,08. E o Infut uma alta de 0,95 por enquanto. O pregão está em andamento, 4h43 da tarde. E vamos mostrar o gráfico aqui para vocês e explicar um pouco do nosso conceito do nosso projeto Quant Trade com dados, né? Então, o Infut, começar pelo Dolfut, né? Deixar a tela maior aqui. Então, o dólar hoje, vamos lá, doleta. O dólar no pregão de hoje, ele tentou acionar o gatilho de compra, perdeu força quando chegou nessa região dos 5.495, então era uma zona a ser rompida. E ele veio corrigir, corrigiu até a média de 200, segurou, teve um suporte aqui, ó, na média de 200. Rompeu a média de 50, que é essa linha amarela, e a média de 9. O preço ficou acima dela, então acionando uma possível compra. E ela foi confirmada no rompimento do gatilho. Então acionou o gatilho de compra, chegou até o alvo da operação. Um pouco acima do alvo, uma resistência à média de 400, bateu certinho. Bateu certinho na média de 400, depois veio corrigir 11 pontos nessa operação após o acionamento do gatilho. Então, gatilho acionado, chegando no alvo da operação, uma resistência da média de 400 aqui. Você encerra o trade e espera por uma possível correção. A continuidade do movimento vai depender do teste do gatilho, que foi o que ele fez. Ele veio testar essa compra, depois ele perdeu. Então, lembra, perdendo o gatilho de compra, não faz sentido nenhum você se manter na operação, né? Então, aqui você sai dessa operação caso você esteja comprado ainda. E aí o que o mercado fez? Derreteu. Então ele devolve toda essa alta que ele teve no período da manhã e veio testar o fechamento anterior, né? Inclusive esse fechamento ele veio ser testado aqui, não perdeu, né? 9,15 ele ameaçou perder, mas depois veio força compradora nesse teste, né, do fechamento anterior, enfim, preço ficando acima dele, maior parte do tempo no período da manhã. E agora no período da tarde ele perdeu esse fechamento anterior e vindo procurar pela região da venda, né? Mas o trade no dólar já deu, foi ao gatilho de compra, chegou no alvo, ali foi a saída da operação, 10 pontos no dólar, e agora o dólar em relação à sua abertura, ele tendo uma queda, né? Dá uma olhada aqui. Quanto que está essa queda? Uma queda de 14 pontos, né, em relação à sua abertura. Enfim, big player vendendo, então em nenhum momento aqui a gente procura por compra, né? A não ser no teste dessa venda, enfim, nessa região aqui a gente vai ver o padrão que vai fazer. Caso ele se recuse a ficar abaixo dos 5.474, que seria a venda acionada, se ele fazer um padrão de fundo nessa região, se recusando a ficar abaixo da venda, aqui ele está formando um possível fundo, né? E aí sim, você poderia montar até uma operação. Com stop curto, o stop seria o próprio gatilho da venda sendo acionado, enfim. Porém, dentro dessa região entre a venda e a compra, eu chamo de zona morta, né? Que é o range. Enfim, aqui não tem nenhuma volatilidade acionada.
E muitas vezes esse range é a zona morta do trade, né? Ele vai ficar zigue-zagueando aqui, não vai dar nenhuma operação e vai sempre ficar te tirando da posição que você está montando, né? Então esse foi o Dolfoot. Vamos dar uma olhada no Infoot. O Infoot no dia de hoje também veio testar o fechamento anterior, chegou a perder, mas aqui ele reagiu, enfim, rompe o fechamento anterior, inclusive aciona o gatilho, preço acima da média de 9, enfim, depois ele estopa essa compra, aciona de novo, enfim, estopa, e aí ele ficou zigue-zagueando nessa região, né? Até acionar de novo a compra. Após essa compra, ele chega no alvo da operação, aqui ele deu 938 pontos, e o trade foi andando, e foi acima, né? Dando 1471 pontos para quem conduziu esse trade. Ou seja, todo esse stop que você teve aqui, ó, nesses falsos rompimentos, né, você acaba recuperando se você entrou novamente, né, e gerenciou o risco. Então, stop curto, perdeu o gatilho, sai da operação, simples assim, para proteger o capital. E à medida que o preço fecha acima, você de novo tem uma nova entrada. Enfim, o stop é o próprio gatilho, aqui não foi estopado, então aqui ele ganhou força, inclusive rompeu a média de 50, né? Rompe a média de 9 a de 50, isso mostra força e reversão de tendência. E o que acontece, ele vai até além do alvo, né? Chegou acima do alvo, é recomendado procurar por saídas da operação. Então chegou no alvo, já sai da operação, é recomendado você sair. Porém, se você vai conduzir no trade, porque você está no seu game, enfim, é recomendado já procurar por saídas, porque o mercado já esticou demais e você se protege de uma possível correção. Então esse foi o Infoot, o gatilho de compra acionado. O Dolfoot a mesma coisa também, o gatilho de compra acionado, só que o dólar corrigiu e o índice se manteve, né? E a correção do dólar inclusive veio, né, com vendas, né, por parte dos grandes players, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Então aqui o nosso terminal medindo o fluxo. Então big player vendendo o dólar o dia todo, inclusive, né? E o dólar no final do dia tendo uma queda, uma leve queda, 0,08, porém em relação à sua abertura ele teve até um gap, né? Então ele abriu um pouco acima e do fechamento anterior. Então em relação à sua abertura ele está tendo uma queda de 14 pontos, né? E os grandes players vendendo, né? Então essa alta aí já era para sair, né? Então não se sustentou porque os grandes players inclusive estavam vendendo nessa alta. Então ali ele acionou o gatilho, chegou no alvo, já saída rápida da operação. Mas tudo isso foi transmitido ao vivo aqui no YouTube, né? Então em tempo integral, desde as 9 da manhã nós estamos aqui e transmitindo esse fluxo dos big players, né? Então é isso, pessoal, esse foi o trade de hoje, um trade com dados. Então esse é o nosso projeto Quant, né? Entradas baseado no padrão de movimento de preço, e através desses padrões de movimento de preço nós encontramos os pontos principais da volatilidade. Então aqui nós operamos com dados, né? Não com achismos, enfim. E esse foi a análise de dados de hoje em relação ao contrato futuro, o Infoot, Dolfoot. Se você tem interesse em se tornar membro e participar da nossa comunidade fechada no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Entre no grupo do Telegram para maiores informações. Então é isso, pessoal. Esse foi o trade de hoje. Termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.